Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Eu vou dar continuidade à matéria, né, que a gente começou a ver no início do ano. E hoje eu vou falar sobre polarização e covalência. Essa aula, na verdade, ela diz respeito sobre a possibilidade de você ter compostos que tenham ligações que não sejam completamente iônicas, tá? Então eu vou destrinchar o assunto e a gente vai entender esse fenômeno, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou é, conceituar para vocês o que significa polarização, tá? Então é polarização e covalência, né? Então a palavra polarização ela tem uma importância grande dentro desse momento que a gente está trabalhando, tá? Então, vamos começar lá. Aí ele diz aqui assim: a maioria dos metais e não metais que formam ligação química forma compostos iônicos, tá? Então, de modo geral, quando você tem uma ligação entre um metal e um ametal, a gente vai ter uma ligação com características iônicas. Só que isso não é absoluto, tá? Existem exceções que vão ocorrer quando os elétrons mais externos do ânion, desculpa aí a minha falta de, eu não consigo fazer linhas retas, né? Quando os elétrons mais externos do ânion, eles são atraídos em direção ao cátion da ligação. Então isso pode acontecer. Então, o que acontece quando esses elétrons mais externos são atraídos pelo cátion? Há a criação de um certo grau de covalência entre esses dois íons, tá? Então, ao invés de a gente ter uma ligação completamente iônica, eu vou voltar a mostrar depois no próximo slide, você ter os dois íons, né, pontuais, isolados, né, só com uma atração, é, uma atração entre cargas opostas, né? A gente vai ter a criação de uma densidade eletrônica entre esses dois íons. E isso faz com que a ligação adquira um caráter covalente, tá? Isso pode se acentuar muito ou não. Então a gente pode ter esse ele, compostos, né, que vão ter um caráter bastante covalente e tem outros que não, vão ter uma covalência menor, entendeu? E aí a gente vai ver como é que isso vai funcionar, tá? Então, na verdade, existe uma distorção da nuvem eletrônica em direção ao cátion, né? É o que acontece nesses casos. E essa distorção, na verdade, quando você tem um íon, você imagina que ele tem uma forma esférica. E aí essa distorção dessa forma esférica, na verdade, você vai ter um desvio, né, em relação ao cátion, a gente chama de polarização. Então, ao invés de você ter as duas cargas pontuais, você vai polarizar essa ligação. Você vai fazer com que a carga negativa vá em direção ao cátion, tá? Então, isso significa a polarização de uma ligação iônica, tá bom? Então, aí a gente tem que conceituar também dois outros comportamentos que os cátions e os ânions podem ter, tá? Um deles é o poder polarizante, tá? E o outro é a polarizabilidade. Isso é uma palavra enorme, né? O poder polarizante, ele é definido como a capacidade que um íon tem de distorcer a nuvem eletrônica de outro íon. Isso normalmente é feito pelo cátion, tá? Porque o cátion, ele vai ter carga positiva, então ele tem essa tendência a distorcer a nuvem eletrônica, né? Claro que se você tiver um ânion próximo, você até pode ter uma distorção, mas aí seria uma distorção ao contrário, né? Uma repulsão que você vai ter entre uma carga negativa e uma densidade eletrônica alta, né? Mas num composto iônico, você normalmente é o cátion que faz isso.
E a polarizabilidade é a capacidade do íon ter sua nuvem eletrônica distorcida. Então, vocês vão ver que normalmente esse íon, né, ele tem que tem uma polarizabilidade alta, são íons que têm normalmente densidades eletrônicas altas também, tá? Então a gente vai ver essa característica. E aí, um físico, né, polonês chamado Casimir Fajans, ele criou o que a gente chama de regras de Fajans, que talvez vocês já tenham ouvido falar, tá? Então, lembra, eu falei que ia mostrar uma figura, né? Aqui a gente tem, nessa primeira figura aqui, o que seria um composto iônico puro. Então, você vê que a gente tem o ânion, né? Que normalmente tem um raio maior, e aqui a gente tem o cátion, que tem um raio menor, né? E nota que eles têm uma certa separação entre eles. Então, isso aqui é para mostrar bem claro que a gente tem uma interação puramente eletrostática entre cargas opostas. Então, as cargas estão lá quietinhas no canto delas, mas elas sentem a atração entre elas. Quando você tem um composto polarizado, esse par cátion-ânion, ele distorce a nuvem eletrônica. Então, a gente teria uma figura mais ou menos assim, da ligação polarizada, né? Então, você tem os elétrons que, ao invés de pertencer totalmente ao ânion, né? Na verdade, eles sofrem um desvio em direção ao cátion. Então, por isso que a gente tem aqui, parece um ovo, né? Com duas gemas. Então, é esse aqui, essa segunda figura que mostra como é que seria essa ligação polarizada, tá? Uma ligação iônica polarizada, certo? Então, vamos continuar. Então, a gente vai começar a falar das regras de Fajans. Primeiro, a primeira regra diz respeito ao cátion, tá? Então, ela diz o seguinte: um cátion ele será mais polarizante se ele for pequeno e altamente carregado, tá? Então, por exemplo, vamos comparar o íon sódio e o íon alumínio mais 3, que ficam no mesmo período da tabela periódica, tá? O sódio ele fica mais à esquerda, então, do que o alumínio. Então, ele já tende a ter normalmente, né? Ele já tende a ter um raio maior do que o alumínio, né? Se você olhar, não o íon, né? Mas se você olhar o átomo, né? Em termos atômicos. E o sódio, ele perde um elétron só, enquanto que o alumínio perde 3. Então, na verdade, o alumínio ele perde uma camada eletrônica inteira, né? Para poder ficar isoeletrônico com o íon sódio. E aí o íon sódio, que já tem um raio maior, ele fica, obviamente, com um raio maior do que o alumínio mais 3. Então, se a gente fosse comparar os dois, o íon sódio e o íon alumínio mais 3, vocês iam ver que o íon alumínio ele tem um poder polarizante maior do que o íon sódio. Por quê? Porque ele tem uma carga maior e ele tem, obviamente, um raio menor, justamente porque ele tem uma carga maior, tá? Na verdade, o raio e a carga têm muito a ver. Quanto mais elétrons um átomo vai perdendo, maior vai ser a carga dele, né? Carga positiva, e ele tende a ter um raio menor, tá? Então, ele tende a ser mais polarizante que outros cátions que vão ter uma carga menor do que ele, tá? A segunda regra de Pajans, ele diz respeito ao ânion. Então, ele diz o seguinte, que o ânion ele vai ser mais facilmente polarizado quanto maior for a sua carregado negativamente, tá? Então, quanto maior for essa densidade eletrônica desse ânion, maior é a possibilidade desse ânion ele ser polarizado, tá? Então, assim, a carga, né? Então, você tem ânions assim que vão ter -2, -1, -2, -3, mas também diz respeito ao tamanho desse íon. Porque quanto maior for esse íon, mais camadas eletrônicas ele vai ter e maior densidade eletrônica em torno do núcleo ele tem. Então, né, mais do que a carga,
o raio ele é mais importante, né? Então, se você for comparar, por exemplo, os halogênios, o flúor, ele tem um raio muito menor do que o iodo, por exemplo, né? O fluoreto vai ter um raio muito menor do que o iodeto. Então, o iodeto, ele tem a possibilidade de ser polarizado extremamente maior do que o fluoreto, tá? E eu vou comentar isso mais adiante, tá? A gente vai ver alguns exemplos, tá bom? E a terceira regra de Fajans diz respeito a elementos que não possuem configuração de gás nobre. Então, quando você tem um cátion que tem a configuração de um gás nobre, ele tende a ser menos polarizante do que um cátion que não tem a configuração de mais nobre. Então, por exemplo, vocês vão ver mais na frente, eu vou comparar, por exemplo, o íon potássio com o íon prata, que tem mais ou menos a mesma densidade eletrônica, tá? Vocês vão ver que a prata, por não ter a configuração de gás nobre, ela tende a polarizar mais as ligações do que um cátion como o potássio, por exemplo, tá bom? Então, a gente vai ver esses exemplos mais adiante, a gente vai ver cada uma dessas regras individualmente, tá? Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Mas qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Então, primeiro a gente vai discutir a primeira regra de Fajans, né? Então, eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou definir o que eu vou chamar de densidade de carga. A densidade normal, que a gente está acostumado, é a massa sobre o volume, né? A densidade de carga ela é definida como a carga do íon dividido pelo volume do íon, tá? A carga do íon, na verdade, a gente vai calcular da seguinte maneira: vai ser o número de unidades de carga, ou seja, se o íon tem carga mais 1, a unidade de carga é 1, né? Se o íon tem carga mais 3, a unidade de carga é 3 e assim por diante, tá bom? E a gente vai multiplicar pela carga do próton em Coulomb, tá? Por quê? Porque cada uma dessas unidades de carga significa que você perdeu um próton. Então, se a gente quiser saber a carga em Coulomb, a gente vai multiplicar essas unidades de carga pela carga do próton, que na verdade é igual à carga do elétron, né? A diferença é só o sinal dessa carga, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente for pegar o íon sódio, que tem carga mais 1, esse íon ele tem um raio de 1,16 vezes 10 a menos 7 milímetros, tá? É um raio bem pequenininho, né? E aí, a carga do próton, a gente vai usar essa aqui, que é 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb, que é exatamente igual à carga do elétron, tá? A densidade do sódio, a gente vai calcular, então, a unidade de carga, que é 1, vezes a carga do elétron, carga do próton, né? Desculpe, e dividido pelo volume do íon. E a gente vai considerar o volume do íon como, vamos considerar o íon, na verdade, como se fosse uma esfera perfeita, tá? Então, por isso que a gente está usando aqui 4/3 de πr ao cubo, que é como a gente calcula o volume da esfera, tá? Então, o que eu fiz aqui foi só substituir o raio do íon, né? E na fórmula química do volume da esfera, tá? Então, para o sódio mais, a gente calcula uma densidade de 24 coulomb por milímetro cúbico, tá? Então, isso é só para a gente ter uma ideia da densidade de carga e poder comparar uns íons com os outros, tá? E aí, lembra que eu falei do alumínio mais 3? Então, o alumínio mais 3, se você fizer esse mesmo cálculo aqui, a gente vai ter que pegar o... Claro que a gente vai usar aqui no lugar de 1, a gente substituiria por 3, que é o número de unidades de carga que o alumínio tem. O valor da carga do próton a gente ia manter exatamente igual. E aqui embaixo a gente ia substituir pelo raio do alumínio, que é menor do que o raio do sódio, tá? Menor porque ele perdeu mais elétrons, né? E ele está mais à direita que o sódio na tabela periódica, na verdade no período, né? No mesmo período da tabela periódica, tá?
E aí, fazendo o cálculo, a gente descobre que o alumínio mais 3 tem densidade de carga de 364 coulomb por milímetro cúbico. Isso significa que você tem muito mais carga concentrada num volume pequeno, tá? Então, isso vai favorecer a convalência da ligação química do alumínio em relação ao sódio, tá? Olha só, o sódio tem 24 coulomb por milímetro cúbico. A densidade do alumínio mais 3 é muito, mas muito maior, né? Então, assim, é mais de 10 vezes maior do que a densidade de carga do sódio, né? Tá bom? Então, isso faz muita diferença quando a gente está fazendo uma ligação química, tá? Uma ligação iônica, né? A gente vai começar a pensar na ligação iônica. Então, vamos ver um exemplo, para ficar mais claro, né, do que a gente está falando. O raio do cátion, ele depende da carga, isso eu já comentei, né? Quanto maior a carga positiva, menor vai ser o raio, por razões óbvias, né? Porque ele vai perdendo elétrons, você vai diminuindo a repulsão que você tem entre os elétrons das camadas eletrônicas, e no caso do alumínio, por exemplo, você tira uma camada inteira. Então, a redução é ainda maior, né? E você tem a relação também entre o núcleo que está carregado em relação à eletrosfera. Então, esse núcleo mais carregado, quanto mais carregado ele tiver, mais ele vai atrair os elétrons, né? Da eletrosfera, tá? Então, atende o alumínio é extremamente pequenininho, né? Muito pequenininho, tá? Então, vamos lá. E aí, a gente vê o seguinte, que quanto maior a carga do cátion, maior vai ser a tendência a polarizar a nuvem eletrônica do ânion, né? Nessa ideia, na verdade, da primeira regra de Fajans, né? E aí, olha só, um bom indicativo do grau de covalência de uma ligação de um composto iônico é a gente observar o ponto de fusão. Por quê? Porque todo composto realmente iônico, ele vai ter um ponto de fusão muito alto. Para vocês terem uma ideia, eu até vou fazer esse comentário mais adiante, né? Vocês vão ver mais nos próximos slides. O cloreto de sódio, que é um composto que tem um alto grau de muito iônico, né? Um grau iônico altíssimo, tem o ponto de fusão 801 graus Celsius, né? E aí você vê, por exemplo, esse exemplo aqui do monóxido de manganês ou o óxido de manganês 2, né? Ele tem uma densidade de carga de 84 coulomb por milímetro cúbico, é uma densidade maior do que a densidade do íon sódio, né? Mas o íon oxigênio, ele não tem um raio muito grande, né? Ele é pequenininho. Então, como ele não tem uma densidade muito grande, já é difícil ele ser polarizado, né? Então, você vê que o ponto de fusão é extremamente alto do óxido de manganês, né? Muito alto. Então, isso mostra aqui que você tem um composto completamente iônico. Você pode dizer que o óxido de manganês é iônico, né? Por conta do ponto de fusão, que é muito alto. Agora, olha só que coisa interessante, gente. Quando você pega o heptaóxido de manganês, né? Na verdade, o manganês aqui vai ter carga mais 7. Olha só para quanto vai o ponto de fusão. 6 graus Celsius. Com ponto de fusão tão baixo assim, significa que simplesmente esse óxido aqui, ele é covalente. E não só é covalente, como o ponto de fusão dele é 6, significa que ele é líquido à temperatura ambiente. Olha que coisa interessante. E olha só a densidade de carga dele. É muito, mas muito maior do que a densidade de carga do próprio alumínio que a gente tem discutido. Tá vendo? Então, na verdade, o íon ele fica tão pequeno, que ele atrai com muita força os elétrons do oxigênio nesse caso aqui, né? E atrai com tanta força que essa ligação ela tem um caráter completamente covalente. Você pode dizer, nesse caso aqui, sem medo de errar, que o heptaóxido de manganês, ele
é covalente, tá? Porque o ponto de fusão dele é muito baixo, extremamente baixo, a ponto de fazer com que essa substância seja líquida à temperatura ambiente. E um líquido à temperatura ambiente não é um composto iônico, porque a própria qualquer composto realmente iônico que tem um caráter iônico muito acentuado, como por exemplo o cloreto de sódio, vai ter um ponto de fusão muito alto, tá? Então, deu para a gente perceber aqui essa diferença, né? Quando você tem uma carga muito alta e a polarização do composto é extremamente alta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, então, na segunda regra de Fajans, né? Essa regra, a gente pode ver o seguinte, os ânions que têm a maior capacidade de serem polarizados são os que possuem densidade eletrônica alta, tá? Então, aqui eu vou comparar dois halogenetos de alumínio, tá? O primeiro deles é o halogeneto, é o iodeto de alumínio, e o segundo deles é o fluoreto de alumínio, tá? Nota que como você tem o alumínio mais 3 nos dois compostos, o poder polarizante é o mesmo, né? O que vai mudar é a densidade eletrônica do ânion, né? Então, olha só, o raio iônico do fluoreto é 117 picômetros, né? É um raio pequeno. O raio iônico do iodeto é 206 picômetros, ou seja, quase o dobro do raio do fluoreto. Olha só a diferença que isso causa no ponto de fusão desses dois compostos. No caso do iodeto de alumínio, é 190 graus, é o ponto de fusão. Ele continua sendo sólido na temperatura ambiente, né? O iodeto de alumínio. Mas o ponto de fusão é baixíssimo. Você consegue, por exemplo, fundir esse negócio num cadinho, né? Porque não é muito alto. O bico de Bunsen chega a uma temperatura de 900 graus, uma temperatura bem mais alta. Então, você consegue fundir isso aqui num cadinho, né? Já o fluoreto de alumínio, 1290, você nunca vai conseguir fundir esse sal num cadinho, que é muito alta a temperatura dele de fusão, né? E o interessante é o seguinte, como o fluoreto ele tem um raio muito pequeno, não adianta a gente ter um cátion que seja altamente polarizante, porque esse íon ele não vai conseguir ser polarizado pelo cátion polarizante, porque a densidade eletrônica dele é baixa, entendeu? E no caso do iodeto, como a densidade é alta, o alumínio consegue polarizar essa ligação de tal maneira que há um aumento da covalência da ligação, certo? Lembra, eu falei que eu ia colocar aqui do lado a temperatura de fusão da NaCl só para a gente comparar, quer dizer, 801 graus Celsius. E aqui, ó, do fluoreto de alumínio é bem maior, né? Então, você vê que o fluoreto de alumínio ele tem um caráter iônico bastante acentuado, tá bom? Então, vamos lá. E, na verdade, isso aqui embaixo eu já falei, né? O fluoreto não pode ser efetivamente polarizado porque tem um raio muito pequeno. E o iodeto tem um raio grande e, consequentemente, vai ter uma densidade eletrônica alta. Então, ele vai poder ser polarizado, né? Então, ele vai ter a nuvem eletrônica dele distorcida pelo cátion altamente polarizante. Beleza? Então, vamos lá. E aí, a gente vem com a terceira regra de Fajans, né? Que tem a ver com a configuração eletrônica desses íons, tá? E essa terceira regra de Fajans diz o seguinte: quando um cátion não tem configuração eletrônica de gás nobre, existe um favorecimento da polarização do ânion, tá? Então, eu lembro que eu falei que eu ia comprar o potássio com a prata, então aqui chegou esse momento, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a configuração eletrônica do potássio+, que é igual à configuração eletrônica do argônio, tá? A configuração eletrônica da prata é a configuração do argônio mais 4d10. Então, a gente vai ter 4 elétrons em orbitais d, né?
no quarto período, tá bom? Agora, o raio da prata e o raio do potássio são próximos, são parecidos, tá? Então, a diferença entre os dois é simplesmente a configuração de gás nobre que a prata não possui, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem, ó. A densidade de carga do cloreto de potássio é 11. E do cloreto de prata, na verdade, essa densidade aqui é do cátion, tá? Não do composto inteiro, né? Então, aqui é a densidade eletrônica do potássio e aqui é a densidade eletrônica da prata. Você vê que a diferença é muito pequena, assim, na verdade, você pode considerar que essa diferença praticamente não existe, porque é da mesma ordem de grandeza e, além disso, os dois estão muito próximos, a diferença de 4 coulombs por milímetro cúbico não é nada praticamente. Só que a gente tem uma diferença grande no ponto de fusão. Você vê aqui que o cloreto de potássio, ele tem um caráter iônico acentuado, ele tem ponto de fusão extremamente alto, 770 graus Celsius. Já o do cloreto de prata, embora ainda seja alta, ou seja, significa que esse composto ele não é tão covalente assim. Ele ainda tem um caráter iônico, tá? Lembra a diferença? Quando a gente viu lá atrás o heptaóxido de manganês, que tinha ponto de fusão de 6 graus, ali você pode dizer que a ligação é praticamente covalente. Você pode dizer que ela é covalente. Aqui não. Aqui ele tem um caráter iônico, tá? Porque mesmo assim o ponto de fusão ainda é alto, mas é mais baixo do que do cloreto de potássio, tá bom? O que acontece? A diferença entre os dois é justamente o fato da prata não ter a configuração de gás nobre, tá? Então eu vou explicar mais ou menos para vocês, vou explicar para vocês por que o ponto de fusão do cloreto de prata é menor do que o do KCl, tá? Então eu escrevi aqui para depois vocês poderem, quando vocês estiverem estudando, vocês podem pausar o vídeo, copiar isso aqui, ou então depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o material, esse material os slides, tá? Originais em PDF para vocês estudarem, tá bom? Porque aí vai estar. Esses slides, na verdade, eu fiz umas modificações justamente para poder explicar melhor essa questão para vocês, tá? Então, ele diz assim: no estado sólido, os íons prata e os íons halogenetos, eles estão presos em um arranjo cristalino como um composto iônico. Na verdade, se você for olhar a estrutura desse material, você vai ver que ele tem um arranjo como qualquer composto iônico. Então, a localização dos íons, né, vai estar mais ou menos coerente com um composto iônico. Só que acontece o seguinte: apesar desse arranjo cristalino lembrar um composto iônico, a gente tem sobreposição de densidade eletrônica entre cátion e ânion, tá? Isso não deixa de existir. Isso está existindo lá dentro, tá? E o que acontece? Como existe essa densidade eletrônica, o que acontece é que o processo de ponto de fusão, para formar a parte líquida, você não forma compostos iônicos, você forma moléculas, né, de cloreto de prata, tá? Ou seja, você forma pares iônicos ali dentro daquele líquido, né? Que não vão funcionar, não vão ser compostos iônicos perfeitos, eles vão ter esse caráter covalente que eu comentei com vocês, né? Então, eles vão ter um grau de covalência ali. Então, o que acontece? Como eles não vão sair de uma estrutura semelhante a um composto iônico para um líquido, né, que seja realmente iônico, mas sim, no caso de como se fossem moléculas de cloreto de prata, a energia necessária para fazer isso vai ser menor, entendeu? Então, esse processo de fusão ele é mais simples, é mais fácil de ocorrer do que quando a gente tem um composto iônico, tá? É como se a energia que a gente necessária para a gente gastar para quebrar essa estrutura iônica, essa estrutura não iônica, né? Mas essa estrutura sólida é menor, tá?
Então, por isso, o ponto de fusão da cloreto de prata vai ser menor. E aí eu quero falar algumas outras questões também. Por exemplo, em relação à solubilidade de cloreto de prata, né, dos haletos ou halogenetos de prata. Normalmente, na química inorgânica, quando a gente faz a parte teórica com a parte experimental, a gente tem uma aula só sobre halogenetos de prata no laboratório. Aí a gente consegue perceber essa questão de uma forma muito clara, tá? O que que acontece? Os cloretos de prata, os halogenetos de prata, você vai ter o fluoreto de prata, que a gente normalmente não trabalha no laboratório, porque a gente não trabalha com os fluoretos, que é bem complicado, sabe? Eles atacam vidro e existe a possibilidade de formar ácido fluorídrico, então são compostos que a gente até pode usar, mas depende muito de como a gente vai usar, tá? Então a gente geralmente não trabalha com fluoreto de prata no laboratório. E a gente trabalha com cloreto de prata, o brometo de prata e o iodeto de prata, tá? Então, normalmente no laboratório, a gente pega soluções de nitrato de prata e a gente precipita essas soluções com cloreto de sódio, brometo de potássio e iodeto de potássio. E elas precipitam mesmo. E aí a gente vê uma diferença forma no cloreto de prata, talvez vocês já tenham feito em geral, forma aquele sólido branco, né? Que se você deixar exposto à luz, ele fica escuro, tá? O brometo de prata, ele já tem uma cor levemente amarelada, tipo um amarelo pálido, né? E o iodeto de prata, ele já tem um amarelo mais vivo quando ele se forma, tá? E eles são todos insolúveis em água. Agora, se você pegar o cloreto de potássio, o brometo de potássio e o iodeto de potássio, todos eles têm uma solubilidade alta. Então, na verdade, isso mostra que eles têm um caráter iônico muito mais alto do que o dos halogenetos de prata, tá? Então, a solubilidade também é um indicativo, pode ser um indicativo se um composto ele é, é ou não iônico, tá? Por quê? Porque os compostos verdadeiramente iônicos, eles são solúveis em água. Então, assim, os halogenetos de metais alcalinos, por exemplo, estão extremamente solúveis, todos eles. Tanto de lítio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, todos eles são solúveis, tá? Inclusive é uma regra que a gente usa de solubilidade, né? Então, na verdade, qualquer composto de metal alcalino é solúvel, tá? São alguns de lítio, a gente tem alguma insolubilidade, mas não é nada assim muito significativo, não, tá? Então, o que que acontece? No caso dos halogenetos de prata, como o processo de dissolução ele envolve, né, a água costuma envolver os íons carregados, né? Então você tem aquele esquema, você forma o que a gente chama de processo de solvatação, né? Então você tem um íon lá, e aí se o íon for positivo, então a parte da água, né, que tem uma parte polarizada negativa, ou seja, aquela parte que tem o oxigênio, fica voltada para o íon positivo. E a parte do hidrogênio, que tem um polo positivo, fica voltada para os íons negativos. Então, a gente tem uma separação dos íons, o que a gente chama de ionização não, né, que é para os ácidos. A gente chama processo de dissociação, que ocorre na água, né? E o processo de dissociação, na verdade, implica em dissolução. Então, você tem a separação dos íons, né, de um composto iônico. Então, o composto realmente iônico, ele sofre esse processo quando você dissolve em água. Só que os compostos de prata, você tem uma polarização da ligação. Então, na verdade, você tem a criação uma covalência entre os íons. Então, o que que acontece? Como você tem essa criação dessa covalência entre os dois íons, né, o positivo e o negativo, você tem uma diminuição da carga disponível. Então, quando a água chega para tentar dissolver, separar esses íons, ela tem dificuldade.
E isso piora quanto mais aumenta a carga do íon. Então, assim, o cloreto de prata você consegue dissolver em água quente, por exemplo. Se você aquecer o cloreto de prata, você dissolve. Agora, se você tentar dissolver o brometo de prata a quente, você não consegue. E o iodeto de prata menos ainda, porque o íon, né, você tem um aumento de raio, né, do brometo para o iodeto. Então, o iodeto ele é menos insolúvel ainda do que o brometo e o cloreto, tá? E o fluoreto de prata, ele vai ser o mais solúvel de todos, porque o fluoreto, né, ele é muito pouco polarizável. Então, por ele ter um raio muito pequeno, né? Então, ele não consegue, o cátion não consegue polarizar, porque o fluoreto ele não tem densidade eletrônica para ser polarizado. Então, o fluoreto de prata ele é mais solúvel do que os demais, né? Vai ter um caráter iônico mais acentuado, tá? Então, por isso que a gente tem essa diferença na tendência da dissolução. E acontece até uma coisa interessante também. O cloreto de prata, ele escurece quando você coloca ele em contato com a luz, né? E essa tendência diminui quando você forma o brometo de prata, e o iodeto de prata praticamente não sofre esse escurecimento. Que você vai ter um caráter covalente da ligação, então você reduz, né, a possibilidade de reação de oxirredução, né? Então, provocada pela luz. Então, você não tem praticamente o processo de escurecimento, que ocorre por conta dessa covalência, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa questão, tá? Eu vou voltar a falar nisso. Eu acho que agora vocês podem fazer aqueles exercícios que eu não coloquei o gabarito ainda, né? Porque eu pedi para vocês não fazerem, porque eu não tinha comentado ainda sobre o assunto. Agora vocês já podem fazer esses exercícios e eu vou mandar o gabarito para vocês, tá? Então, ó, gente, um grande beijo, Deus abençoe vocês. E hoje ainda eu vou marcar com vocês uma aula para a gente poder conversar, tá? Uma aula ao vivo pelo Meet para a gente poder conversar um pouco, tá? Eu gostaria muito que vocês participassem dessa aula, que na verdade o que eu gostaria não é para ficar dando matéria, mas é para conversar mesmo, saber como é que vocês estão, se vocês estão conseguindo acompanhar, o que eu posso fazer para melhorar. Eu acho que esse retorno é importante, entendeu? Então, eu queria muito ter esse contato com vocês, tá bom? Aí eu vou deixar o link do Meet e vou pedir o pessoal da segunda-feira para participar do Meet junto com o pessoal da quarta, tá? Porque são duas meninas, né? Que ficam na segunda. E na quarta-feira tem mais gente. E como eu não sei se todo mundo vai participar, eu vou pedir para vocês se juntarem para eu poder ver, de modo geral, como é que vocês estão indo, tá? Então, gente, um abração para vocês. Eu desejo tudo de bom. E a gente está na semana do Natal, né? Então, eu já desejo para vocês um Feliz Natal para todos. E que o próximo ano de 2020, que 2021 seja muito melhor e muito mais esperançoso do que 2020 foi, né? Então, beijão, gente. Fiquem com Deus.